Olá, estamos de volta para continuar nossas aulas. Como eu disse, hoje eu vou iniciar integrais triplas, mas antes tem uma coisinha que eu acho que é interessante falar sobre integrais duplas, né? A gente viu nas aulas anteriores que é possível calcular volumes e é possível calcular áreas planas com integrais duplas, né? Claro que áreas planas a gente pode usar tanto integral dupla quanto integral simples, né? Mas nós vimos que quando nos tratamos de funções de duas variáveis, os gráficos delas são superfícies, né? Sendo superfícies, são elementos matemáticos que têm duas dimensões, como as áreas planas, que também têm duas dimensões, só que não são planas, né? Os gráficos das funções de duas variáveis não são superfícies planas, tá certo? Mas a gente também pode calcular a área. O que a gente vai iniciar é dizer exatamente como a gente pode fazer isso, e daí que a gente vai começar as integrais triplas, tá ok? Então vamos lá. Então a ideia é a seguinte: áreas em integrais duplas, né? Como eu disse antes, é áreas, mas não de superfícies planas, e sim de superfícies que são gráficos de funções de duas variáveis, né? Esse é o caso que a gente vai ver, né? Então, seja essa superfície com equação, né? Ou definida pela função fxy, né? Que nós estamos chamando de z, como é comum a gente chamar, dentro de um certo domínio D. Claro que esse domínio D tem certas características, né? É melhor que ele seja um aberto, tá certo? Um aberto contínuo, tá certo? E não espedaçado, né? Mesmo que seja espedaçado, há a possibilidade, porque a gente pode separar em partes, e a gente viu que a integral pode resolver cada parte, não é? Mas vamos supor, inicialmente, que ele é um domínio contínuo, um aberto contínuo do plano, perfeito? Né? Aqui não está escrito, mas a ideia é que esse D seja um subconjunto do R2, né? Claro, obviamente, como está aí, ou como a gente está vendo, nossos são pares ordenados, então é um subconjunto do R2, né? Um aberto do R2, mais precisamente, mas uma região contínua, né? E não uma região espedaçada. Tá? Eu vou já dizer como eu penso isso exatamente, ok? Então, vamos lá. Então, onde fx e fy, né? Ou seja, dentro desse D, em qualquer ponto desse conjunto D, dessa região do plano, desse conjunto aberto, tá certo? As derivadas parciais em relação a x e em relação a y são contínuas em cada ponto desta região D, perfeito? Se desta forma for, então a gente consegue calcular a área dessa superfície S, tá certo? Da seguinte maneira: a S, que é igual à integral dupla da região AD, do aberto D, né? Obviamente. Tá certo? Mas se D for um conjunto fechado, funciona? Claro que funciona. Tá? Que é a raiz de 1 mais derivada parcial de z em relação a x ao quadrado, mais 1 sobre derivada parcial de z em relação a y ao quadrado. Veja que isto é similar ao que a gente viu lá, logo no início, quando estávamos estudando curva, com integral simples, né? O comprimento da curva, né? Na verdade, é a extensão daquilo lá para o caso em que nós tenhamos não uma curva e sim uma superfície, né? E a ideia para a gente chegar aqui, a ideia da demonstração, porque esse é um teorema, tá certo? Usa a parametrização da superfície, né? Que a gente não viu, né? E que os vetores tangentes, assim como foi visto lá para o comprimento da curva, tá? Então, continuando. Né? Aqui eu estou olhando como equação, aqui é o dz, né, em relação a x e y, né? Perfeito? E aqui eu estou olhando como derivada parcial, mas usando a definição explícita, né? Mas se não for explícita, vai funcionar também. Perfeito? Né? Por isso que eu coloquei dz dx, dz dy, né? E aqui, se ela for dada explicitamente, né, é similar. Perfeito? Então, é dessa forma, a integral dupla da região D, derivada parcial de f ou de z em relação a x ao quadrado, derivada parcial de f ou de z em relação a y ao quadrado, mais 1. Tá ok?
pelo elemento de área. Então, vamos ver um exemplo, né, de como a gente aplica isso. Né? Determine a área da superfície da parte. A área da superfície da superfície z igual a x ao quadrado mais 2y. Aqui tem uma redundância, né? Mas a gente vai corrigir isso. Que está acima da região triangular T no plano XY, converte 0, 0, 1, 0 e 1. Né? A ideia é a seguinte. A gente sabe que o gráfico dessa função é um paraboloide elíptico, tá certo? Aí, no plano, eu vou pegar essa região, tá certo? Essa região aqui, né? Aí, dessa região, né, o equivalente dela, né, a imagem dela, né, a parte dela na superfície, que é a imagem dela para todos os pontos, né? Vou pegar os pontos que geram a superfície, né, ó, que são os pontos, a nossa superfície S serão os pontos x, y, z, tá ok? Né? Eu vou chamar o triângulo aqui, ó, de D, perfeito? Do R3, tá ok? Z é igual a F de x, y, z, que no caso aqui, ó, é x ao quadrado mais 2y ao quadrado, tá certo? Tá ok? X, y, z tem um equívoco ali, né? Deixa eu apagar o equívoco, que é uma função de duas variáveis e não de três. Tá aqui, fxy, né? Onde xy pertence ao D. Aí a gente quer que o D seja essa região do plano limitada pelos pontos 0, 0, 1, 0 e 1. A gente já vai ver exatamente quem é esse D. Tá certo? Então, vamos lá. Aí a ideia aqui é a seguinte. Vamos tentar desenhar o plano XY. Tá certo? Esse é o plano XY. No espaço, né? Pensando que aqui está representando o espaço. Esse é o X, esse é o Y. Aqui é o ponto 0, 0. Aí 1, 0 e 1. Digamos que aqui é o ponto 1, 0. Tá certo? Vamos dizer que aqui é o 1. E o ponto 1, 1 é esse aqui, ó. Aí o ponto 1 é esse aqui. Então, a região do plano onde tudo deve ocorrer é essa que eu vou marcar aqui dessa forma, tá? Olha aí, com essa linha mais cheia, né? É essa região triangular aqui, né? É essa região triangular. É aqui que tudo deve ocorrer. Perfeito? Agora vamos desenhar aqui o paraboloide, né? Então, aqui é o Z, tá certo? O nosso paraboloide é Z, né? Ou f de xy, né? Como você queira chamar. Igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Perfeito? Então, olha só. Eu vou tentar desenhar aqui, né? Vamos lá, olha só. Veja que isso aqui, ó, é paralelo ao x e ao y, tá certo? Tá ok? Então, olha só, a ideia é que seja isso aqui, né? Ele é mais comprido. Deixa eu pegar aqui. Se eu chamar isso aqui, vai dar. Vou colocar aqui uma curva de nível, e pela curva de nível eu sei para onde ele é mais comprido. Vou dividir todo mundo por c, vai ficar x ao quadrado sobre c, mais y ao quadrado sobre c dividido por 2. Então, ó, o eixo maior está aqui, porque já que aqui no y é a metade, né? Ó, igual a 1. Tá certo? Então, ele é maior aqui, né? Na direção do x, tá certo? Então, digamos que ele seja assim, né? Aí, esse mesmo desenho tem que ser aqui para o outro lado, né? Tá ok? Sendo um paraboloide, eu vou ter essa linha que é uma parábola aqui, né? E essa outra linha que é uma parábola aqui desse lado.
Tá certo? Assim como aqui também vai ter, né? Essa linha que é essa parábola aqui, né? Tá certo? E essa outra linha, que é uma parábola chegando aqui. Aí você nota aqui, ó, que como está no primeiro quadrante, ó, na verdade é que eu estiquei muito, chamei um muito grande, né? Mas se eu continuar, é claro que essa linha tem que tocar aqui o parabolóide. Ó, tocou, legal. Não no local certo, mas tocou, né? Porque teria que ser um pouco mais para cá, né? Deixa eu apagar aqui para ver se eu consigo fazer. Vou fazer um pouquinho torto para funcionar, né? Vamos lá, olha aqui. Eu vou diminuir aqui o 1, tanto no X quanto no Y, que eu acho que vai ficar melhor. Para a gente conseguir visualizar. Tá? Vamos lá, olha aqui. Então, aqui está o eixo X, né? Ok? Ó. Aí eu vou pegar aqui um menor, então aqui vai ser o 2, e aqui vai ser o 1, e aqui vai ser o 1. Aí, ó, quando eu subir aqui, ó, digamos que ele toque bem aqui, né? Aí eu vou formar essa linha que eu vou colocar. Deixa eu terminar as partes vermelhas. Então, o chão é esse aqui, né? Tem que ficar a sombra da superfície do pedaço do paraboloide que eu quero calcular a área, tem que ser esse triângulo, né? Então, vamos tentar fazer tudo isso em azul. Tá, aí eu subo aqui, né? Ó. Aí encontro isso daqui, né? Ó, tá certo? É claro que aqui tem uma parábola também, encontrando aqui. Aí já tem esse pedaço aqui, que a sombra dela está sobre o eixo X. E digamos que esse pedaço aqui, né? Ó, a sombra dele seja justamente esse segmento de reta. Aí, ó, eu quero calcular a área desse pedaço de paraboloide, né? Tá certo? Eu quero calcular a área desse pedaço de paraboloide. Então, se essa aqui é a nossa região D, então, pelo que nós dissemos, a área do paraboloide é igual à integral dupla dessa região D, que é o triângulo, né? Da raiz quadrada de 1 mais zx ao quadrado mais zy ao quadrado pelo elemento de área, tá certo? Aqui da base, né? Esse A não é esse mesmo A aqui, né? Aqui é a superfície S, né? Aqui, essa parte que eu marquei. Então, é disso aí que eu quero calcular exatamente a área, né? Desta região. Deixa eu apagar isso daqui. Né? Então, aqui, ó, a região do chão, né? Onde eu vou calcular, como eu lhe disse, ó, aqui, ó. 1, 1, 0 e 0, 1. Tá certo? Aí o que eu tenho aqui? Ó? Eu já sei o seguinte, que a nossa área é a integral dupla da região D, da raiz quadrada, né? Ó, isso aqui é o caso geral. 1 mais zx ao quadrado mais zy ao quadrado pelo elemento de área. Eu sei que o z é igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Aí o que eu tenho com isso? Que o zx, que é a derivada parcial em relação a x é 2x, e a derivada parcial em relação a y é 4y. Perfeito? Isso aqui é só substituir aqui. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é, veja que eu posso colocar, quando eu fizer a iterada, o x variando aqui de 0, né? Porque aqui é o x0, até o x1. E o y varia aqui, ó, dessa linha, que é a variação, até essa outra linha. Então, ó, aqui já está y igual a x, mas suponha que eu não soubesse. Como é que eu acho? Então, é a reta que passa nesse ponto, nesse ponto. Bom, aqui eu não preciso fazer nenhuma conta, mas se você quisesse, era só resolver isso aqui, né? Como a gente já fez. X, y1, 0, 0, 1, que é esse ponto aqui onde a reta passa, né? Esse outro ponto onde a reta passa, 1, 1. Determinante igual a zero. Quando você fizer isso, você vai encontrar y menos x igual a zero, que é y igual a x, perfeito? Que é o que está aqui. Então, ó, a variação do x aqui, ó, a gente vai colocar de 0 a 1,
E a variação do y a gente vai colocar de zero, né? Porque ó, aqui, ó, x é a mesma coisa que y igual a zero, que é essa reta aqui, né? Ó, até a outra reta que é y igual a x, menor ou igual que x. Então, essa é a integral iterada, essa é a definição da região D. Tá certo? Tá? E é isso que a gente vai ver. Vamos lá. Então, como a gente havia dito, né? Olha aí. Tá? Agora vamos construir a integral. Como a gente disse, ó, a derivada parcial em relação a x era 2x, e em relação a y é 4y e não 2, né? Vamos olhar lá de novo, se a gente pegou a equação errada, não. Ah, é 2y, né? 2y ao quadrado. Me perdoe lá, tá? Então, aqui, ó, não é 2y ao quadrado, é só 2y. Deixa eu apagar aqui. Eu copiei de maneira equivocada, né? Ó, me perdoe. Então, é 2, perfeito? Tá? Certinho. Agora sim. Então, vamos lá. Bom, fazendo a integral, que é essa aqui, né? Ó, só substituir no zx e no zy, né? Ó. Resolvendo aqui, né? Ó, o que a gente tem? Aqui ele chamou a região de T, né? E nós chamamos de D, né? Mas é a região T, enfim. Que é triângulo, né? Para ficar só mais interessante. Então, aqui ó, é a integral de 0 a 1, integral de 0 a x. Lembra que a última a ser resolvida tem que ser a numérica. Por isso que aqui tem que ser em relação a y, tá? Raiz quadrada de 4x mais 4, tá ok? Mais 1, né? Aqui y e aqui x. Perfeito? Bom, como eu vou integrar primeiro em relação a y, veja que a raiz não tem y, então ela é função de x. Tá certo? Aí eu podia até usar aquele teorema, né? Ó, a integral de 0 a 1 da raiz é a integral de 0 a x dy, né? Ó, 0 a 1 dx, aí multiplicar os dois resultados. Até vou fazer como a gente faz normalmente, tá certo? Então, como aqui é só função de x, isso é constante. Então, a integral dy é y. Então, vai ser a integral de 0 a 1 de y, raiz quadrada, de 4x mais 2, mais 1. Isso aqui de 0 até x, dx. Eu cometi um pequeno equívoco, porque aqui é ao quadrado, né? É 4x ao quadrado, né? É 2x ao quadrado, claro que é 4x ao quadrado, obviamente. Bom, aí eu vou substituir primeiro o x no y, né? Claro, vai ficar integral de 0 até 1. X raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 3. Tá certo? Dx. Por que dx? Porque quando eu substituir o zero, 0 vezes a raiz vai dar 0, então vai dar só esse resultado. Agora, aqui eu posso fazer por substituição. Ó. Posso falar que u é igual a 4x ao quadrado mais 3. Aí o du é igual a 8x dx. Perfeito? Substituindo aqui, né? Ó, eu vou ter que isso vai ser a integral. Bom, aí x dx eu tenho que ter... Deixa eu arrumar aqui primeiro, que ainda não dá para substituir. Vai ficar raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 3 vezes x dx. Só que o meu du é 8x dx, então eu tenho que ter 8 aqui, né? Então, vou colocar em outra cor para ficar bem destacado, para você ver o que eu fiz. Ó. Acrescentei o 8 aqui para ficar o du, né? Ó, 8x dx, mas ao multiplicar por 8, então não é mais a integral anterior, é 8 vezes. Para que fique, eu divido também por 8, multiplicando por 1/8. Tá certo? Vamos voltar aqui para a tinta azul, para a gente continuar. Então, isso aqui vai ser igual, né? 1/8 integral de raiz quadrada de u, ou u elevado a meio, tanto faz, du. Tá certo? E os limites de integração? Eu vou mudar os limites de integração, porque eu estou falando que o u é 4x ao quadrado mais 3. E aqui eu mudei para a variável u, e esses limites são para o x, então eu tenho que adaptar. Agora, olha só, quando x é 0, quanto é que vai ser o y? Quando eu colocar 0 aqui, 0 ao quadrado vezes 4, 0, vai dar o y não, o u, né? 3. Agora, quando o x for 1, quanto é que vai dar o y? 1, 4, 7. O y não, o u vai dar 7.
Então, isso aqui vai ser, ó, no lugar do 0, ó, eu vou colocar o equivalente U dele, que é o 3, e aqui o 7. Perfeito? Então, isso aqui, ó, raiz de U é a mesma coisa que U elevado a meio, né? Agora eu vou integrar. É uma potência. Então, vai dar 1/8 vezes meio mais 1 sobre meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios. Então, é U elevado a 3 meios sobre 3 meios. Só que 3 meios, ó, vira 2/3, né? Ó, porque repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Tá certo? Aí, isso aqui tudo de 3 até 7. Ok? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 12. Por quê? Posso cancelar o 2 com o 8, dá 4 vezes 3, 12. Então, é 1 sobre 12. Raiz de 7 ao cubo menos raiz de 3 ao cubo. Bom, acho que dá para dar uma simplificada aqui. Pode ficar assim. 1 sobre 12. Aí, 7 raiz de 7 menos 3 raiz de 3. Né? Só arrumando, né? Porque aqui é 27. 27 é 3 raiz de 3. E 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que é 7 raiz de 7. Isso aqui, como é área, unidades de área. Pronto, é isso. Tá ok? Eu cometi um outro equívoco, né? Eu vou ter que consertar, porque ó, 2 ao quadrado não é 2, é 4. Ó. 4. Aí aqui dá 5, não é? Então aqui é 5. Não é? Então aqui é 5. Aí vai mudar os limites de integração, né? Então vai mudar aqui, ó. Vai mudar aqui. Vai mudar aqui. Vai mudar aqui. Vai mudar aqui e vai mudar aqui. Aí esse resultado está completamente equivocado, me perdoe. O professor está sem atenção hoje. Vamos lá. Então, ó, quando for 0, vai dar 5. E quando for 1, vai dar 9. Então, é de 5 até 9. De 5 até 9. Tá certo? De 5 até 9. Então, aqui vai dar de 5 até 9. Ó. Só onde eu tinha me equivocado. Então, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 5. Tá certo? E aqui vai mudar, né? Porque raiz de 9 é 3. E 3 ao cubo é 27. Tá certo? Ou você podia colocar como antes. 9, raiz de 9. Só que raiz de 9 é 3, 3 vezes 9 é 27. Menos 5, raiz de 5. E esse é o resultado, unidade diária. Pronto, agora sim. Agora está corretinho. Perfeito? Tá? Vamos lá. Deixa eu apagar isso. Então, olha, como eu lhe disse, né? Perfeito? Tá? Aqui ele não fez como nós fizemos, fez de outra forma, mas o resultado é o mesmo. Tá certo? Porque aqui, ó, ele integrou separado e colocou o resultado aqui. Tá? Nós não, nós integramos tudo lá dentro, né? Ó, mas você vê que não importa a maneira que você faça, o resultado tem que ser o mesmo. Não vai mudar, nem pode mudar. Tá certo? E como eu lhe disse, ó, é esse pedaço aqui, né? Ó. Tá certo? Aí vamos lá. Determine a área da parte do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado que está abaixo do plano z igual a 9. Tá ok? Então, olha só. Então, eu tenho aqui o paraboloide. Esse é circular, né? Ó. Aqui é o y. Aqui, vamos ver se a gente consegue fazer mais ou menos paralelo. Aqui é o x, né? Tá certo? Aqui é o eixo z, né? Tá ok? Digamos que aqui é o 9. Exatamente aqui, ó, é o 9. Tá certo? Quando eu desço aqui, né? Ó, como ele é circular, essa circunferência aqui, ó, né? Ó, eu estou fazendo z igual a 9. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Lá no plano, né? Ó, quando eu projeto essa circunferência aqui, ó, ela dá a circunferência de raio 3, né? Ó. Então, aqui é 3 e aqui é 3.
Então, digamos que seja isso aqui, né? Vamos ver se a gente consegue mais ou menos, né? Dar a ideia para os senhores. Então, essa circunferência aqui do chão, do plano XY, né, que eu estou chamando de chão, ela é a mesma circunferência aqui daqui do topo, onde parou no igual a 9. É a mesma, né? Então, ó, essa é a região de integração. A região de integração é o disco de raio 3. Tá certo? Aqui, ó. Essa é a região de integração. 3, menos 3, menos 3 e 3. Tá certo? Aí aqui, ó, você podia ter y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Tá certo? Aí, olha aí. Eu quero justamente a área de todo esse paraboloide aqui, ó, essa área todinha. Então, seria, né, ó, pela definição, a área, né, desta superfície é igual à integral dupla dessa região aqui, ó, que eu vou chamar de D, raiz quadrada de 1 mais zx ao quadrado mais ey ao quadrado pelo elemento de área. Tá certo? Agora, quando você for fazer isso em coordenadas retangulares, vai ficar a integral, olha só, de menos 3 a 3. Aqui é mais ou menos, né? Tá certo? Por quê? Essa parte aqui de baixo é y igual a menos a raiz de 9 menos x ao quadrado. E essa parte aqui de cima é y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Ou seja, toda essa extensão é o menos raiz. E toda essa outra extensão aqui, né? Ó, o semicírculo superior é o y raiz de 9 menos x ao quadrado. Né? É onde o y é positivo e exatamente onde o y é negativo. Né? Então, integral. Aí, ó, peguei a variação do x aqui. Ó, o x variando de menos 3 até 3. E o y variando, ó, desse pedaço do círculo até esse outro pedaço do círculo, nos dois semicírculos. Então, é menos raiz de 9 menos x ao quadrado até raiz de 9 menos x ao quadrado. Perfeito? Aí seria menos raiz de 9 menos x ao quadrado, raiz de 9 menos x ao quadrado. Disso daqui, que é 1 mais zx. Quem é o zx? O zx é fácil. É 2x. Quem é o zy? 2y. Né? Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, raiz quadrada. A primeira é a variação do y, dy, e a segunda é a variação do x dx. E essa é a integral que eu tenho que resolver, que, meu amigo, não tenha dúvida, não é fácil resolver essa primeira integral em relação a y, né? Não é fácil resolvê-lo. Né? Você imagina resolver tudo. Aí como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai dar um jeito, né? A gente já sabe que a região de integração é circular. Então, vamos lembrar da aula passada. Então, eu posso usar coordenadas polares. Então, vamos lá. Vamos ver como é que eu descrevo esse disco em coordenadas polares, né? Vamos lá. Tá ok? Aí tá aqui, né? Ó, a região circular, né? Ó. Então, eu vou reescrevê-la aqui. A base, né? Ó. Só o xy. Aqui 3, aqui 3. Essa é a nossa região de integração. Tá certo? Que vamos fazer assim, ó. Como é que a gente chama só essa linha do círculo em coordenadas polares? É R igual a 3, ó, para esse círculo. Perfeito? Aí como é que a gente vai fazer? Ó? Todos os pontos aqui dentro, a distância deles até a origem, a menor de todas é a origem, que a distância vai ser 0, e a maior de todas é qualquer ponto aqui nessa linha, né? Ó. Então, o R vai variar de 0 até 3. Os pontos, ó, aqui dentro, ó, são pontos, né, que eu posso sempre pensar nele assim, ó, ponto de uma circunferência aqui, ó, com esse raio aqui, ó. Qualquer ponto eu posso pensar assim, né, ó. Tá certo? Então, qualquer ponto. Então, qualquer ponto, né, ó, eu vou ter que o ângulo vai variar de 0 até 2π. Pronto. Tá certo? Aí eu tenho exatamente disso. Qualquer ponto, ó,
eu vou ter a variação de 0 até 2π para o ângulo de um ponto qualquer, e a variação do raio, ou seja, a distância desse ponto até a origem, vai ser no máximo 3, que é o raio máximo aqui da circunferência máxima, né? Tá certo? Então, ó, a integral dessa superfície vai ser a integral, né? Ó, pela definição, a integral dessa região, né? Que eu vou chamar de D, tá ok? F de G de R θ, lembra? Vezes R vezes o elemento de área, mas o elemento de área é em relação a R θ. Perfeito? Então, é assim que eu vou fazer. Tá ok? Então, vou usar isso, né? Então, vamos lá. O que eu tinha antes? A gente tinha o seguinte, né? A gente tinha que ter a derivada parcial de z em relação a x, que a gente viu que era 2x, e a derivada parcial de z em relação a y, que era 2y, né? Mas em coordenadas polares, né? O que eu sei? Eu sei que o x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Então, é só substituir, tá certo? Então, aqui vai dar 2 cosseno θ, melhor, 2r cosseno θ e 2r seno θ. Pronto. Substituir. Tá certo? Aí, quando eu fizer aquela nossa raiz, né, que a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Opa. Quando eu fizer aqui, ó, a raiz quadrada de 1 mais 2, vai ficar 2r cosseno θ e 2r seno θ, ambos ao quadrado. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar, ó, a função vai ficar integral. Aqui a ordem você escolhe. Eu vou escolher assim, ó, de 0 a 3. Se eu precisar mudar, se ficar difícil, eu mudo, sem nenhum problema. De 0 até 2π. Da raiz quadrada, lembra que era 1 mais 2x ao quadrado, 2r cosseno θ. Eu acho que tem uma maneira mais fácil. Vai funcionar se você fizer assim, mas tem uma maneira melhor para escrever isso. Vamos pensar aqui na função de integração, só na função de integração. A função de integração, a gente sabe que é a raiz quadrada de 1 mais, no caso, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Olha o que eu vou usar aqui, né? Isso aqui é igual, que é igual. A raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Posso colocar o 4 em evidência e ficar assim, né? E eu sei que isso aqui é o r ao quadrado, muito mais rápido, né? Mas se eu substituísse o r cosseno θ, o r seno θ, eu ia fazer as continhas e ia chegar também em r ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 1 mais 4r ao quadrado, tá certo? dθ dr. Perfeito? É assim que vai ficar. Opa, faltou o r aqui, né? Lembra daqui o r? Tá aqui o r. Ok? Vezes r. Tá certo? Como eu vou integrar em relação a θ, essa raiz aqui, né? Ela é constante, não é? Então, vai ficar integral de 0 a 3. Integral. Eu vou só reescrever e vou voltar para o slide. Você já viu como é que vai ficar? E daí a gente continua. dθ dr. Quando eu for integrar, isso aqui é constante, então vai dar θ vezes r, raiz quadrada de 1 mais 4r ao quadrado dr, de 0 até 2π. Aí eu vou substituir o 0 a 2π no θ e continuo. É isso que eu vou fazer. Mas daqui já ficou bem claro, acredito eu, como é que eu cheguei na integral que eu preciso resolver, que é essa. E é a que vai aparecer aqui no slide agora. Tá certo? Então, eu vou apagar isso. Tá certo? Então, a gente já viu, né? Aí tá aqui, né? Como eu disse, né? A gente tinha visto, né? Aí, mudando, né? Deixa eu escrever aqui as informações das coordenadas polares. Isso aqui, ó, é aquela nossa integral, né? Que a gente viu, né? Isso aqui, ó, para aquilo que a gente viu. Agora, vamos lá. Aí, aquela integral virou esse daqui, ó. Só que a ordem aqui foi diferente da nossa, né? Não há problema. Perfeito? Olha, mas exatamente aqui nós escrevemos, né? Aqui ele separou segundo aquele teorema. Como isso aqui é só a função de r, então vou colocar de 0 a 3, r dr, está aqui. Como esse aqui, ó, não tem o θ, ou seja, a função de θ eu poderia pensar que era igual a 1, h de θ é igual a 1, fica de 0 a 2π, 1 dθ, está aqui. Ó.
Perfeito? Aí eu posso resolver separado e integrar e multiplicar os resultados, né? Ó. Essa integral resolvendo vai dar o quê? Ó? Quando eu resolver, vai dar assim, ó. Vai dar a integral de 0 até 2π, tá certo? De θ. Isso é θ, de 0 até 2π, então vai dar 2π. Perfeito? A outra integral, a integral de 0 até 3 é r. Melhor, vou colocar assim. 1 mais 4r ao quadrado elevado a meio, não é? Ó? R. Deixa eu apagar aqui para fazer direitinho. R. dr. Aí eu vou fazer aqui, ó, U igual a 1 mais 4r ao quadrado. Aí o du vai ser aqui, ó, 8r dr. Lembra? Eu vou colocar aqui o 8. E aqui fora, eu vou colocar, dividir por 1/8. Tá certo? Então vai ficar 1/8. Integral. Vou mudar aqui, ó. Quando o R é 0, isso quer dizer que o U é 1. Quando o R é 3, isso quer dizer que o U é igual a 36, né? Porque vai dar 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36, 37. 37. Perfeito? Então vai dar integral de 1 até 37, de U elevado a meio, vezes dr. Tá certo? Resolvendo isso daqui, ó, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, né? Eu vou fazer aqui, colocar só o resultado ali, ó. Vai dar 1/8, olha só, 1/8. U elevado a 3 meios, aí vezes 2/3, porque já é arrumando 3 meios, de 1 a 37. Tá certo? Eu vou cancelar esse com esse aqui, vai dar 12, então vai dar 1 sobre 12, porque aqui vai dar 4 quando cancelar, né? 4 vezes 3 é 12. Então, aqui vai dar raiz 1 elevado a 3 meios é 1. Tá certo? Então, vai ficar só o 37, vai ficar, como antes, 37, raiz de 37, menos 1. Tá certo? 37, raiz de 37, menos 1. Pronto, é isso que vai dar. Tá certo? Unidades de área. Tá ok? Então, vai dar meio. 37, raiz de 37 menos 1. Meio não, 1 sobre 12, né? Eu vou apagar isso aqui, porque vai ficar aquele resultado ali. Tá? Substituindo o primeiro 37, né? Exatamente. É a integração por substituição, né? Aí você pode fazer assim, né? Aqui é o 37. Tá? Então, vamos lá. Olha aí. Opa! Ah, faltou multiplicar, né? Aí, quando multiplicar os dois, vai dar 2π vezes isso. Aí vai dar 1 sobre 6, né? Π sobre 6 vezes isso daí, né? Então, vamos lá. Π sobre 6, 37 raiz de 37 menos 1. Tá ok? Então, é isso. Essa é a forma de a gente encontrar a área. Tá ok? Bom, agora tem a parte que eu deveria falar de integral tripla. Eu não vou falar agora nessa aula. Tá? Vou deixar para a próxima, porque a aula já ficou um pouco extensa. Tá ok? Então, até a próxima aula.